Olá, meus queridos. Aqui estamos juntos mais uma vez para partilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. O título da nossa reflexão de hoje são três palavras: antes do inverno. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia e abra a sua Bíblia aí também na segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Assim está escrito no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, no versículo 21, a primeira parte. Apressa-te a vir antes do inverno. Então, Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, está fazendo um pedido a ele para que ele venha com uma certa urgência ao encontro de Paulo em Roma, antes do inverno. Há umas 3 semanas atrás, nós começamos a estação mais fria do ano, a estação do inverno. E para ser sincero com vocês, eu confesso que não sou um daqueles que gosta de um friozinho. Eu prefiro um calorão aí com 30 ou mais de graus de temperatura do que andar aí empacotado pelas ruas ou ter que usar pesados cobertores à noite. Mas essa reflexão não tem como objetivo tratar da minha preferência quanto às estações do ano. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, Paulo se achava aprisionado em Roma, estava preso, e ele estava aguardando o julgamento e a sua possível condenação, como de fato foi. Paulo sabia que sua vida estava no fim. O imperador Nero havia colocado fogo em Roma e havia colocado a culpa sobre os cristãos desse crime tão hediondo. E Paulo, como era líder dos cristãos, Paulo então foi aprisionado, sendo julgado e condenado à decapitação em Roma. Naqueles tempos sombrios, naqueles tempos difíceis para a igreja, 2 condenações pesavam sobre os cristãos naquele tempo. A primeira delas, por incrível que pareça, queira você crer ou não, era a condenação por ateísmo. Eles eram acusados de ateus por não adorarem o imperador como se fosse um deus. Essa era a primeira acusação contra os cristãos. E a segunda era ainda mais absurda, era a condenação, era a acusação por canibalismo. Eles tomaram as palavras de Cristo, isto é o meu corpo, tomai e comei, como se fosse canibalismo. Eles tomaram isso ao pé da letra e com falsas testemunhas os cristãos eram acusados, inclusive no caso do sumiço de Ananias e Safira. Quanta miopia teológica! Mas voltando ao texto de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 21, Paulo aqui escreve ao jovem pastor pedindo que fosse a Roma com muita urgência, antes do inverno. Por que antes do inverno? Os historiadores, eles mostram aqui o motivo porque a navegação no Mediterrâneo, no período do inverno, se tornava muito perigosa. Quase que nenhuma embarcação navegava pelo Mediterrâneo naquele tempo de inverno. E aí, se Timóteo fosse esperar até a primavera, sem sombra de dúvida, Paulo já não estaria mais vivo até lá. Por isso, Paulo escreveu no capítulo 4, verso 6, o tempo da minha partida é chegado. Ele já estava contando os dias para a sua condenação. Eu posso imaginar a atitude de Timóteo ao ler essa carta. Venha depressa, procura apressar-te a vir ter comigo antes do inverno. Certamente Timóteo tinha muita coisa a fazer, mas ele deixou tudo. Ele largou tudo e foi então ao encontro daquele
que era o seu pai da fé. A Bíblia narra que Timóteo foi para Troade. Segundo historiadores, Troia é o nome mais moderno para esta cidade. Ali ele apanhou os livros, você pode ler no contexto aí, a capa de Paulo e também os pergaminhos pelo qual Paulo tinha grande zelo, os pergaminhos das Escrituras Sagradas. Depois de vários dias de viagem, você e eu podemos imaginar, Timóteo chegou a Roma a tempo ainda de ver Paulo com vida. O que eu aprendo desse texto de hoje, irmãos? O que esse texto me diz? Venha com urgência antes do inverno. Entre outras coisas, eu gostaria de destacar algumas. Por exemplo, uma palavra de gratidão, um gesto de amor, um gesto de carinho, de perdão. Se não for hoje, se não for agora, quando nosso coração está sensível, amanhã poderá ser muito tarde. Então, o quanto antes do inverno, procura colocar também a sua vida nas mãos de Deus e reconciliar-te, às vezes com um desafeto, alguém que você tenha ofendido ou que tenha ofendido você. Sabe por quê? Há duas razões para isso. De nós fazermos as coisas apressadamente, estas boas decisões. A primeira delas é a incerteza da vida humana. Há apenas um passo entre nós e a morte. E a segunda delas é que amanhã a nossa disposição, a disposição do nosso coração pode mudar. O coração humano é volúvel, não é confiável. Quando a Bíblia fala dos apelos do Espírito Santo ao nosso coração, ele fala de hoje. Este é o tempo que nos é dado. Portanto, se hoje ouvirdes a voz do Senhor falando ao seu coração, não retarde a sua decisão. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Esta é a nossa única segurança. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Querido Deus e nosso Pai, abençoa-nos, Senhor, que haja urgência em abandonar o pecado, em consertar a nossa situação com o Senhor e com o nosso semelhante. Uma palavra de amor, de fé, de carinho, que não seja adiada, porque amanhã poderá ser muito tarde. Conserva o nosso coração sensível às palavras do Teu Espírito Santo, que diz que se hoje ouvirmos a Sua voz, o nosso coração possa estar sensível. Te rogamos agradecidos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe nesse momento.